senão nós vamos esmorecer, senão nós vamos achar que o mal vai vencer no final e que tudo está cooperando para que o caos aconteça, e essa não é a verdade. Mas se nós não entendermos isso, se nós não tivermos paciência, nós vamos esmorecer. A segunda coisa que vemos é no verso 2, quando o versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Preste atenção, enquanto no verso 1 nós temos o posicionamento da paciência, no verso 2 nós temos o foco. O texto está dizendo: olha, não perca o foco, continue olhando para Cristo. Em meio a tudo isso que está tentando te atormentar, continue, não perca seu foco, continue olhando para Cristo, porque é Cristo o autor e consumador da fé. Então, se nós perdemos o foco em Cristo, certamente vamos olhar para todo esse sistema, para toda essa história, e vamos achar que ela é muito maior do que o nosso Deus. Por quê? Porque a fé em Deus está estabelecida em mim e em você por Cristo. Ele é autor e Ele é consumador da fé em nós. Então, se perdermos o foco em meio a isso, certamente nossa resistência vai embora. Primeiro, precisamos de paciência. Sim, sermos pacientes, entendermos que o percurso é desafiador. Segundo, não perder o foco. O nosso foco é Cristo. Sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. É assim que funciona. E o verso 3, ele diz assim: considerai, pois, aquele que se suportou, tais condições ou contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Preste atenção nessa questão de foco. Deixa eu voltar um pouquinho ao ponto anterior primeiro. Jesus está num casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2. Está ali sua mãe, seus discípulos e uma festa com alguns convidados. De repente, Maria nota que o vinho daquela festa não será suficiente para ir até o final. Maria então vai até Jesus e diz a ele: eles não têm vinho, o vinho acabou, essa família vai passar vergonha. Jesus disse a ela: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Quando vão prender Jesus uma vez, ele foge e diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Jesus vai ser preso no Getsêmani, ele diz: é chegada a minha hora. Por isso ele diz: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Eu queria que você prestasse atenção, porque voltando para o foco, não tinha problema nenhum ele fazer o milagre da transformação, ele fazer o milagre de ressuscitar um morto, de curar alguém, mas muito mais do que isso, ele não perdia o foco. Ele sabia que o foco estava na cruz, morrer sendo santo para salvar todos os pecadores num sacrifício único. Quem não deseja esmorecer, parar, ficar neutralizado, precisa aprender a manter os olhos na sua missão, naquilo que deseja. Se você quer ser resistente, não basta ser paciente para suportar. Você tem que ter foco, você tem que ter um posicionamento. E por último, aqui no que lemos, considerai aquele que suportou resistência. Não foi à toa que Jesus chamou pelo menos 4 discípulos pescadores, homens hábeis para lidar com resistência, com exaustão e com frustração. Pelo menos 4 de seus discípulos: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Os 4 eram sócios numa pequena cooperativa de pesca, provavelmente coordenada por Zebedeu.
Mas quando nós olhamos para isso, o que vemos? Pessoas aptas, resistentes. O que nós voltamos essa manhã em nosso barco? Nada. Nosso barco está vazio, mas e amanhã? Amanhã nós vamos sair para pescar novamente. Essa era a visão. Esse era o posicionamento. Pessoas resistentes. Vamos lá, vamos pegar Mateus capítulo 4, Jesus no monte da tentação, 40 dias sem comer. Ele teve fome, ele não estava sem beber 40 dias, cuidado com sua avaliação, certo? Ele estava sem comer 40 dias, e depois de 40 dias, ele está fraco, ele está com fome, e é baseado nessa fraqueza. Olha bem, é baseado nessa fraqueza física, nessa inanição física, que o diabo chega apresentando. Se tu és o Filho de Deus, primeira coisa que você vai descobrir, que se tu és o Filho de Deus, citado por Satanás, é um texto bíblico. Ok? E Jesus também, fraco fisicamente, mas resistente, ele diz ao diabo, também um texto bíblico, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Quando nós olhamos, a próxima investida, ela é, lança-te daqui do pináculo, porque está escrito, olha o diabo usando, está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e não vai acontecer nada contigo. E Jesus novamente, resistente, disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois do segundo argumento, me parece que o algoz de Satanás não tem mais argumento. Então ele sai do contexto bíblico, porque se depender de conhecimento bíblico, ele está perdido. Porque João disse que no princípio era o verbo, mas o verbo se tornou carne e habitou entre nós. O texto bíblico diz que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando ele viu que não dava, ele tenta agir no ambiente carnal. Vamos evitar a dor e o desgaste, Jesus. Eu te dou todos esses reinos, ou tudo que está aí, se apenas você prostrado me adorar. Quando cessa o argumento bíblico de Satanás, Jesus ainda continua onde sempre esteve. Apartai-vos de mim, somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. 3-2 para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Resistência. Esse é o meu propósito de conversar com vocês hoje. Tiago capítulo de número 4, verso de número 7 diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção, vamos pegar o texto completo para não ficar complicado. Não diga que resistir o diabo é suficiente para vencê-lo. O texto diz, primeiro, sujeite-se a Deus, obedeça a Deus, seja resistente para colocar os valores e princípios de Deus na sua vida. Então você se sujeita a Deus, por quê? Numa batalha entre você e Satanás, eu e Satanás, inevitavelmente nós vamos ser destruídos, nós vamos ser aniquilados. Tentar resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus é uma derrota certa, porque nós somos inferiores a Ele. Mas quando o texto diz, sujeite-se a Deus, por quê? Porque isso me dará força, resistência, paciência, foco, e com Deus eu resisto ao diabo, porque se ele me atacar, a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que o teme e os livra. Quando nós olhamos para isso, é isso que vemos. Quando nós olhamos para Mateus 24:12, o texto diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade na política,
a iniquidade do nosso sistema de mídia e de divulgação, para aumentar a iniquidade no ambiente moral, familiar e, por que não dizer, até mesmo religioso. A iniquidade aumenta, com o aumento da iniquidade, o amor esfria. É assim que funciona. Nosso relacionamento com Deus é intenso, é aquecido, é próximo, mas conforme a iniquidade vai entrando na nossa vida, inevitavelmente o nosso amor vai esfriando pela Bíblia, vai esfriando pela oração, vai esfriando pela igreja, vai esfriando para com Deus. Inevitavelmente, nós começamos a encontrar respostas e argumentos para não sermos mais fiéis, para não virmos mais aos cultos. Nós temos toda essa estrutura, mas o verso 13 desse mesmo texto diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhe bem, ele diz que a iniquidade aumenta para quem? Para todos. E nesse ambiente de todos, o que acontece com alguns se esfriam, e o que acontece com outros perseveram, e aqueles que perseveram até o fim serão salvos. E o que se esfriaram? Aqueles que se esfriaram. É lógico que nós gostaríamos de colocar todo mundo nos braços de Deus. É muito difícil para um pastor, ou acredito para qualquer pessoa, botar alguém nos braços de Satanás. Eu nunca vi ninguém num velório, seja de uma pessoa de bem, ou seja de um salafrário, alguém dizer que aquele indivíduo foi para o inferno. Ninguém lança uma sentença dessa. Ali está toda a família, está a mãe, os irmãos e toda a estrutura daquela pessoa, mas nós não somos tolos. E entendemos que a Bíblia está dizendo de uma forma muito clara. Ela diz: a iniquidade cresce, e cresceu, está aí em todos os lugares onde estamos vendo, e com o crescimento da iniquidade, o amor de muitos, mas não de todos,